Inteligência Artificial dos Escândalos. MSC.CAT-LCF. Ministério 5 Solas. Inteligência Artificial dos Escândalos. É necessário os escândalos. Por que é preciso vir escândalos dentro dos templos? É ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. MT 18, 7. Ai dos escândalos. Por que somos obrigados a enfrentar diversos tipos de escândalos dentro das igrejas cristãs genuínas? Nas seitas, heresias e falsas igrejas isso é natural, e muitas vezes pode até ter menos escândalos, porque o diabo é sorrateiro, e uma habilidade sua é nos enganar muitas vezes através de falsas aparências, para que os homens jamais consigam se achegar ao Deus único e verdadeiro, por intermédio exclusivo de Jesus Cristo, Deus Filho, e por consequência a sua palavra que é a Bíblia, e por conseguinte jamais encontre uma igreja cristã verdadeira, que é aquela que se esmera no estudo das palavras de Deus. Sempre foi assim na história do povo de Deus. Na história do povo de Deus, o povo escolhido geralmente foi muito pequeno, quando não foram apenas 1, 3 ou 6 como foi Noé no meio de toda uma civilização corrupta, apenas ele foi salvo com sua família. Então é bom nos acostumarmos, pois teremos muitos falsos crentes perto de nós dentro das igrejas, que vão querer te usar, te enganar, abusar da tua boa fé, fazer toda espécie de mal contra você, se achegar a você somente por interesses. E por que tudo isso? Porque a Bíblia nos diz que a igreja é feita por homens, e homens são falhos e pecadores. Homens são todos maus, e necessitam urgentemente de Jesus Cristo para a mudança total de vida. Mas caso você não queira perder seu tempo, com péssimos exemplos de falsos cristãos ao seu lado, principalmente você sendo novato na fé, como cristã vou lhe dar uns conselhos. O conselho que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu: se achegue a Cristo, não mova um passo sequer sem que o Espírito Santo esteja com você. Estude com todo o seu amor e todo o seu esmero a palavra de Deus, que é a Bíblia. Estude com afinco a Bíblia todos os dias da sua vida, ao menos 15 minutos pela manhã e 15 minutos antes de dormir. Procure sem esmorecer uma igreja que se esmere e se debruce sobre as Escrituras, que ensine a palavra de Deus sem ouvir os falsos interesses de pastores ou líderes mal intencionados. Em Cristo peça a Deus Pai, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo que lhe dê amor por sua palavra, que você ame e aprenda todos os dias com o próprio Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus que disponha seu coração para amar a sua palavra e buscar em Jesus Cristo a prática diária da vontade de Deus. E peça a Deus para que você não ponha a sua confiança em homens, em pessoas, mas somente em Deus, que jamais nos desaponta, mas deseja que nós voltemos o nosso coração a Ele, por meio de Jesus Cristo voltemos a obedecer sua vontade santa. Peça a Deus para que você ponha toda a sua confiança em Jesus Cristo e no exemplo que Ele deu através da própria vida dele, que não apenas viveu, mas deu a sua própria vida em nosso favor. Por que Deus permite, infelizmente, que muitas igrejas tenham muitas pessoas que dão um mau exemplo? Para que a glória não seja de igrejas, templos ou homens, mas para que a glória seja somente de Jesus Cristo, Deus Filho nosso Senhor. Na verdade, todo aquele que comete escândalo deseja ofuscar o brilho inofuscante de Jesus, ou querem inventar falsos Jesus, advindos de suas próprias ideologias e mentes corruptas. Jesus Cristo verdadeiro somente há um, o Jesus bíblico das Escrituras, o qual Ele mesmo dá autoridade na sua própria palavra, daquilo que Ele é. A maneira como Ele quer, para que a glória seja totalmente e somente dele. Todos os homens pecaram e destituídos foram da graça de Deus, e somente por intermédio de Jesus Cristo não apenas podem ter acesso a Deus Pai, como obter a salvação eterna de sua alma e corpo, onde só Jesus Cristo tem as chaves da vida eterna e do inferno eterno. Jesus Cristo é o único meio de acesso a Deus Pai, pois Ele é Deus Filho, e por meio do seu sacrifício vivo na cruz, não apenas nos reconciliou com Deus, mas operou toda a sua obra redentora e salvadora em nossas vidas, concedendo por meio dele mesmo a vida eterna. Necessário vir os escândalos.
Portanto, Jesus disse que seria necessário vir escândalos, mas aí daqueles por meio de quem viesse os escândalos. Existe então os escândalos dentro das igrejas verdadeiramente genuína por conta do pecado humano, pois ela é feita de homens pecadores, mas principalmente para se fazer a diferenciação entre o joio e o trigo, para que a glória não fosse de mais ninguém além de Jesus Cristo, e somente Ele é quem pode santificar uma igreja. Ou ele santifica uma igreja determinada ou ele a abandona de uma vez, e toda abandonada cai em vergonhas e escândalos. O interessante aqui é que os puritanos faziam uma distinção no momento de utilizar a linguagem. Utilizavam o termo igreja invisível ou santa para a igreja santificada do Senhor, a qual se referia à igreja regenerada nele, por ele e para ele. Já o termo templos religiosos, ou cristão em geral em todos os tempos históricos até o futuro, para identificar a igreja nominal ou denominacional pecadora, feita por homens. Então a igreja invisível é a santificada por Jesus Cristo, que vem desde Abraão e vai até o último eleito do próprio Senhor. Portanto, infelizmente sim, nós iremos sofrer com pessoas dando mau exemplo dentro de nossas igrejas, com pessoas que fazem o mal, com pessoas mal intencionadas próximas a nós, falsos crentes, e muitos até mesmo nasceram dentro do Evangelho. Portanto, se você quer sofrer menos com isso, urgentemente se debruce a estudar a palavra de Deus com todo amor que você tiver por Deus, procure urgentemente aprender sua vontade que está somente nas Escrituras. Sua igreja não prega realmente? Aí você me diz: ah, mas a minha igreja não está pregando o Evangelho. Nós temos hoje acesso à palavra de Deus. Há muitos grupos que estão ensinando verdadeiramente a palavra de Deus sem outros interesses que nada a glória de Deus. Busque então o conhecimento de Deus através de sua palavra, porque ela vai lhe mostrar, não apenas como você deve andar neste mundo de trevas, mas principalmente lhe dar discernimento para saber quem é quem. Principalmente lhe ensinar que você não deva estar preocupado quando cumprindo os mandamentos de Cristo, nem procurando saber quem é joio e quem ou trigo, mas primeiramente que você deve olhar para si próprio, fazer uma autoavaliação da sua vida, para ver o quanto você está sendo fiel à palavra de Deus por amor a Jesus Cristo. E a partir do conhecimento da palavra de Deus e por meio do próprio Jesus, procurar servi-lo com alegria e humildade de coração, e a partir do conhecimento bíblico, sair correndo de perto e fugir de maus elementos. Saindo então de perto de pessoas que dão mau exemplo no Evangelho, vivendo sua vida em serviço do Senhor, não como os homens dizem que é esse serviço, mas como a Bíblia diz ser. Conseguirás encurtar assim seus sofrimentos dentro da igreja, aí teremos apenas os sofrimentos por causa da glória de Cristo, que é o bom sofrimento e não aqueles advindos de nossa displicência para com a palavra de Deus, como é o caso de andar com maus exemplos, daqueles que são a maioria casos da consequência de não lermos e obedecermos sua palavra. Reconhecer uma igreja genuína. Então, reconhecer uma igreja verdadeira, um cristão genuíno verdadeiro, ambos se debruçam em conhecer, aprender e em Jesus Cristo praticar sua palavra, pelo simples fato de querer agradar nosso Senhor. Isso é amor para Deus, não esse sentimentalismo barato que vemos no mundo, onde todos falam de amor sem Deus. Não existe amor sem Deus, muito menos amor contrário à palavra de Deus. Uma igreja verdadeira é muito mais fiel quando se debruça na palavra de Deus, sempre foi assim em toda a história. Os casos contrários, em sua maioria, todas as igrejas desapareceram. A igreja verdadeira não apenas estuda com afinco a palavra de Deus, mas se preocupa em não mudar aquilo que Deus deseja nos escritos que nos deixou, não permite desvio das interpretações para aquilo que o pastor pensa, mas para aquilo que o próprio Jesus Cristo deseja como Deus Filho e autor da vida, para aquilo que ele deseja que entendamos, e a forma como ele deseja que conheçamos a sua vontade santa. Pois ele não só é autor de toda a palavra de Deus junto com Deus Pai e o Espírito Santo, como é Deus Filho o Rei dos Reis, e o único que possui autoridade à interpretação daquilo que ele mesmo deixou na Bíblia.
Então, templos cristãos ou construções religiosas é o local como as denominações, feito por pecadores, e todo tipo de homens podem frequentar estes locais. Local onde a igreja é pecadora está ali, porém a igreja invisível é a igreja santa que também está no meio destes templos, mas ela é a igreja perfeita do Senhor, não por méritos próprios, mas porque o próprio Jesus Cristo anda no meio dela e a santifica, de tempos em tempos a resgata do meio de templos corrompidos ou minados por lobos vorazes. Esta igreja santa e invisível tem por obrigação, através de Jesus Cristo, de dar exemplo de santidade ao mundo. Ela é o sal da terra. Nela estão eximidos apenas os novatos durante pouco tempo, justamente no início de sua conversão, pois depois de algum tempo já devem apresentar os frutos bons de homens verdadeiramente convertidos. O mais importante também é observar se você mesmo não tem sido escândalo, embora nós não consigamos ser perfeitos, porque nós sejamos maus. A Bíblia nos conclama sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Por isso mesmo nós não devemos nos eximir de lutarmos constantemente diariamente para sermos perfeitos, não para nós mesmos, ou da maneira que o mundo nos diz que é ser perfeito. Na verdade devemos mesmo esquecer o que o mundo diz, retirando apenas o pouco que sobra de bom nele, mas sim sermos perfeitos como Jesus em sua palavra nos diz que é ser perfeito. Portanto, no meio do povo de Deus convertido genuinamente a Cristo, eximidos de não serem perfeitos no início, estão os novatos ou neófitos na fé. Eu particularmente acredito que novatos são aqueles até 3 anos de iniciantes, ou alguns um pouco mais, como infelizmente no meu caso, que tive a infelicidade de pular de galho em galho. O melhor de falsas igrejas onde nunca jamais me ensinaram o evangelho verdadeiro e até mesmo me ensinaram o evangelho corrompido. Uma denominação mais mentirosa que a outra, onde jamais me ensinaram a verdadeira palavra de Deus. Então, como eu poderia praticar algo bom de acordo com Deus se me escondiam a palavra de Deus? Eu não conhecia as leis nem os mandamentos do Senhor, sendo impossível se praticar o que é certo de maneira a agradar a Deus quando não se tem o mínimo conhecimento do que Ele deseja, e em famílias que não acreditam em Deus, ou acreditam em deuses distorcidos. Como agradar a Deus quando se nascem em uma cultura enlameada no pecado que odeia Jesus Cristo, que além de não te ensinar a palavra de Deus, te proíbe de se achegar a qualquer um que pregue verdadeiramente o Evangelho, ou te enclausura em falsas religiões com leis forjadas por homens, e acima de tudo são todos desagradáveis a Deus. E o que é pior, quando forjam o Jesus Cristo que é qualquer coisa menos bíblico. Então, quando você é novato por conta de ter nascido na cultura deste mundo pecadora, inimiga de Deus, você infelizmente dá mau exemplo, principalmente se você ainda não tiver o Espírito Santo, pois depois que você tem o Espírito Santo, se não estiver numa igreja cristã genuína, você irá sofrer muito, pois será um escândalo mesmo sem saber, e ficará confuso, não conseguirá agradar o Espírito Santo, e sofrerá muito por causa disso. Agora aqueles que já nasceram no Evangelho, são filhos netos de homens crentes piedosos. Como todo homem pecador, você deve correr velozmente atrás de Jesus Cristo suplicando seu favor, porque a disciplina de Deus vem primeiro para os que conhecem a palavra de Deus. Agora você pode ter nascido numa família que se diz crente, mas é falsa. Então isso dá no mesmo de ter nascido num lar mundano, pois ainda que você ouça algumas coisas da palavra de Deus, os maus exemplos dentro da sua casa, caso ninguém seja realmente convertido pelo Espírito Santo de Deus, serão na verdade espinhos e empecilhos terríveis que o impedirão a conhecer o verdadeiro Evangelho e Jesus Cristo bíblico. Mas como todo ser humano, e principalmente por você ter nascido no meio do povo de Deus, você deve urgentemente suplicar a graça de Jesus Cristo, e correr para Ele, pedindo que Ele lhe converta, Ele capacite a dar bom exemplo e um bom serviço a Ele próprio, pois terríveis coisas estão próximas dos que abandonam Jesus. Então, quando não damos bom exemplo, não podemos cobrar dos outros aquilo que não fazemos, pois seremos hipócritas. Mas a palavra de Deus pode cobrar de todo ser humano obediência a Deus, pois ela é perfeita e inerrante. Deus não irá eximir ninguém de obedecer sua palavra, principalmente porque deu seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós e nos fazer obedecer sua palavra. Jesus Cristo nos concede seu Espírito Santo que nos capacita a obedecê-lo e com isso nos santifica para Ele mesmo. Agora é necessário que o servo seja submisso ao seu Senhor, ou seja, é necessário que nós nos sujeitemos, deixemos que Jesus trabalhe em nós, me sujeitamos à sua palavra por mais que seja doloroso o processo.